Então, olá, senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde para vocês, dependendo da hora que vocês estão olhando essa aula. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês e falar para vocês rapidamente, né, quais são os processos do ciclo celular e da divisão celular, que o próprio nome já dá a entender, né, que é o processo que as células se dividem. Ao final dessa aula, eu espero que vocês saiam, né, que vocês consigam entender o processo, por exemplo, de como vocês estão sempre reproduzindo, né, e dividindo as células do corpo de vocês. Tanto é que, se a gente for analisar as células que estavam no corpo de vocês no início da pandemia, enquanto a gente tinha aula presencial, e as células que estão hoje no corpo de vocês, boa parte dessas células já trocaram. Ou seja, boa parte do corpo de vocês hoje, né, depois de alguns meses que a gente não se vê, já estão com células novas. Essas células já foram trocadas. Por exemplo, a pele de vocês já trocou a parte externa, né, da epiderme de vocês, essa parte mais de fora, ela já trocou completamente. Tá? E como isso aconteceu? Né? Através do processo de divisão celular. Tá? E isso a gente vai ter que entender. O trabalho que vocês vão receber, né, que vocês vão ter que fazer, vai ser baseado nesses slides. Tá? Vai estar tudo escrito, né, que vocês vão ter que completar um polígrafo, e eu vou falar nesses slides. Então vão anotando, né? Dá uma olhadinha antes no polígrafo ali que eu passei para vocês, e vão anotando a lápis para completar no polígrafo depois todas as informações que eu for citando aqui. Tá? Aí vai ficar muito mais fácil vocês completarem aquele polígrafo lá, baseado nesses slides. Então, o ciclo celular que seria? São as fases, é um conjunto de fases que uma célula vai passar para se dividir. Inclusive, eles têm nomes, né? Essas fases do ciclo celular, e vocês vão ter que saber esses nomes depois. Mas, por enquanto, eu só vou citar para vocês, né? Vocês não vão precisar decorar por enquanto, tá? Então, tem um momento que a célula não está se dividindo, que seria uma parte desse ciclo celular, e um momento que ela está se dividindo. Então a célula vai passar por esse processo, momentos que ela se divide, que ela não se divide, né? Depois que ela se dividiu, ela vai ser preparada de novo para novas divisões e assim sucessivamente. Ficou claro? Aqui eu tenho, por exemplo, né, uma célula qualquer, né, independente aqui, ela passa por um processo de divisão celular até formar duas células aqui. E aqui eu tenho o ciclo celular com as etapas do nome, intérfase, mitose, né, ou divisão celular, que a gente vai ver depois. Tá? E o processo de divisão celular, por si só, é só a parte que a célula vai se dividir para formar novas células. Isso é importante, tá? Vocês estão sempre formando novas células, a gente vai entender melhor esse processo. Inclusive, eu vou passar um videozinho de vocês que vai mostrar, né, como acontece uma filmagem de como uma célula ela se divide propriamente dito. Tá? Aqui vai iniciar então o processo, né, uma filmagem que eles fizeram com o microscópio, mostrando esse processo de divisão que está acontecendo agora no corpo de vocês. Né? Não sei quanto tempo eu estou falando, mas vocês, por exemplo, na pele de vocês já perderam centenas de células. Né? Essas células que vocês perderam têm que ser repostas? Sim. É por isso que vocês estão sempre fazendo o processo de divisão celular, que a gente vai ver aqui. Né? As células se preparando para se dividir, o núcleo, que é a parte mais importante desse processo, né? Ele faz toda uma preparação para se dividir, né? Forma os cromossomos para facilitar esse processo, que aí a gente consegue já ver os cromossomos formados, os cromossomos vão para o centro, né? E se separam, formando, né, dois núcleos de uma célula nova, até a célula se dividir e formar duas células. Então, de uma célula eu vou ter duas ou quatro células, dependendo da situação. Tá? Então, isso é só para introduzir o assunto para vocês. Tá, mas por que as células precisam se dividir? Né? Por que o corpo de vocês está sempre se dividindo, ou está sempre dividindo células? Tem algumas razões. Por exemplo, para recuperar ferimentos. Achem o último ferimento que vocês fizeram aí nessa quarentena. A última bobagem que vocês fizeram, que vocês se machucaram. Tá? Que deviam estar em casa, mas deviam estar passeando por aí, se cortaram, se machucaram, alguma coisa assim. Como esse cidadão aqui. Esse ferimento vai ficar para sempre aberto aqui? Ó? Não, ele vai se fechar. Porque células vão começar a se dividir na abertura do ferimento até fechar esse ferimento. Né? Elas vão conseguir se dividir da mesma forma, da original não. Tanto é que fica uma cicatriz, né? Geralmente ali, por isso essa divisão não vai ser tão perfeita como foi a divisão original.
tá? Vocês têm que repor células mortas, né? O corpo de vocês, como eu disse, está sempre trocando de células. Precisa de células, que você sabe que é a unidade estrutural do corpo, que a gente já estudou, células perfeitas, né? Em perfeitas condições para fazer o que elas têm que fazer. Cada célula tem sua função, né? Para isso eu preciso de células mortas, então eu tenho que estar sempre repondo as células que morreram, ou vocês terem sérios problemas, né? E as células, elas morrem, tem um processo de morte, né? Bem comum, elas vão se degradando e tem que ser repostas, tá? Aqui eu tenho a imagem de uma pele, digamos assim, essa pele, essa parte de fora, que é a epiderme, ela está sempre repondo células. As células surgem aqui embaixo, elas vão subindo, né? Aqui ela já é uma parte da pele morta, digamos assim, e vai perdendo pele, tá? E como é que vai repor essa pele que está morta, que já está sendo perdida? Ela vai se repor justamente das células que vão nascendo aqui embaixo e vão subindo, para fazer essa reposição. Inclusive, como curiosidade, sabe o pó que tem na casa de vocês aí? A grande maioria, ou parte do pó que está aí na casa de vocês, ele é constituído, né, de células mortas, né, de pele que saiu do corpo de vocês, do corpo dos familiares de vocês e está por aí. Tá? Então, é um processo bem comum, esse de perder células e ter que repor células. A reprodução de unicelulares é bem interessante. Vamos voltar ali. Ó. Imaginemos que aqui eu tenho um protozoário. Esse protozoário tem um processo de divisão celular, de reprodução bem simples, que vai formar dois protozoários aqui. Né? Se ela se divide, então pode ser. É a reprodução mais simples que existe. Crescimento. Né? Contar um pouquinho da história de vocês, digamos assim. Tá? Espero não chocá-los. Tá? O pai de vocês fez coisinha com a mãe de vocês e gerou vocês, né? Vocês sabem como é que os bebês são feitos. Vocês eram bebezinho, sim. Como é que esse bebezinho conseguiu crescer, se desenvolver, formar o que vocês são hoje? Através da divisão celular. Inclusive, quando o pai de vocês fez coisinha com a mãe de vocês formaram, desse processo, formou uma célula só. Como é que de uma célula, vocês são trilhões de células, essas células foram se dividindo. De uma célula se dividiu em duas, depois em 4, 8 e assim foi sucessivamente até formar esses trilhões de células que constituem o corpo de vocês. Um processo de divisão celular especial é o que acontece para fazer a reprodução sexuada, que a gente vai ver detalhes depois ali, tá? Que é o único processo que os cromossomos se dividem ao meio, mas isso é outra coisa. Então, essas são as razões que as células vão se dividir, tá? Tem dois tipos básicos de divisão celular. O mais comum que acontece com mais frequência no corpo de vocês para reposição de células, né, para crescimento é a mitose. Tá? Uma célula, ela pega, duplica todo o material genético e forma duas células idênticas. Tá? Duas células completamente idênticas aqui. O processo de meiose é um pouquinho diferente, que uma célula ela se duplica, só que ela vai formar 4 células, só que essas células não são idênticas. O processo de meiose, como o próprio nome já diz, lembrem, meiose, o que acontece com os cromossomos, eles se dividem ao meio. Meiose, lembrem da palavra meio. Por que tem meio na palavra? Porque na meiose, o que acontece com os cromossomos se dividem ao meio. Tá? Por exemplo, nós temos 46 cromossomos, né? Nós humanos. No processo de mitose, que eu vou gerar uma célula com 46, deixa eu escrever 46 aqui. Era para ser 46. Com 46 cromossomos, se eu vou gerar na mitose células idênticas, eu vou ter 46 cromossomos. Só que na meiose, o que vai acontecer? É um processo reducional, vai reduzir ao meio de uma célula com 46 cromossomos. Eu vou ter quantos cromossomos? A metade quando tiver lá as células filhas, que são então 23. Essa é a principal diferença entre a mitose e meiose. A mitose ela é equacional, ou seja, as células são iguais, equacional de igual. Se eu tenho uma célula com 46 cromossomos, eu vou ter
células filhas com 46 cromossomos. É o processo mais comum. Na meiose, que só acontece para formar células gaméticas por processo de reprodução sexuada, essas células vão se dividir, ou melhor, os cromossomos vão se dividir ao meio. Por exemplo, um indivíduo qualquer, um animal qualquer, que tenha 50 cromossomos. Tá? Na mitose, vai ter 50 cromossomos na célula inicial. Quantos cromossomos eu vou ter na célula final? Na mitose, eu vou ter 46. Tá? Na meiose, se eu tiver 50 cromossomos na célula inicial, eu vou ter quantos na célula final? Eu vou ter 25, a metade, porque a meiose divide ao meio. Lembrem disso. Tá? Nesse contexto também a gente tem células haploides e células diploides. O que acontece? Os cromossomos, eles sempre, dá para ver aqui mais ou menos a imagem, eles ficam em duplas, um do ladinho do outro, né, que são cromossomos homólogos. Eles se organizam sempre em dupla. Quando eles estão em dupla, 2 em 2, eu digo que essa célula é diploide. Por exemplo, aqui, ó, né, isso acontece sempre na mitose. Tá? Eles estão em dupla, organizados com todo o patrimônio genético deles. Eles são, então, diploides. Tá? Aqui é o processo de, vou colocar o desenho aqui de diploide. Essa célula é diploide porque eles estão em dupla. Tá? Quais são as únicas células que vão ser haploides? Né? Vão ser as células que vão ter o seu cromossomo dividido ao meio. Essa dupla aqui, ó, vai ser dividida, vai ficar um para cada lado. Quando eu tiver só a metade dos cromossomos, uma das duplinhas só, eu digo que essa célula ela é haploide. Tá? Então, células diploides, os cromossomos estão completos em dupla, e nas células haploides está dividido ao meio. Isso acontece no processo de meiose. Tá? Diploide e haploide vocês podem encontrar algumas questões, então é interessante que vocês saibam, né? Diploide, digamos assim, uma célula completa, com os cromossomos em dupla, e células haploides com a metade de cromossomos, que só acontece no processo de meiose. Lembre disso. Tá? Aqui o escrito, né, uma forma escrita, o que acontece na mitose, que é equacional, células iguais, e na meiose, que é reducional, que vai reduzir o número de cromossomos. Tá? Na mitose, uma célula forma duas exatamente iguais. Acontece com as células somáticas. Tá? Por exemplo, todas as células para vocês crescerem, para vocês reporem, são células do corpo de vocês, digamos assim, a gente chama de células somáticas. É bem comum aparecer questões. Ah, o que é uma célula somática? É uma célula comum no corpo de vocês. Aí tem a célula reprodutiva, né, que vai aparecer para formar células reprodutivas, né, gametas, como o nome diz. Tá? A mitose vai ocorrer para crescimento, quando vocês têm que crescer, para repor células mortas, recuperar ferimentos, né? E na reprodução de unicelulares, que não vai ser o caso de vocês, a reprodução de vocês vai ser diferente. E a meiose só vai acontecer numa situação, ela é reducional, reduz o número de cromossomos, uma célula vai formar 4, isso é importante. Uma célula forma 4, ela vai ser dividida 2 vezes consecutivamente, só que com a metade dos cromossomos. Por isso, meiose de meio, a metade dos cromossomos. Tá? Uma célula com 100 cromossomos, se fizer mitose, as células filhas vão ter 100 cromossomos. Uma célula com 100 cromossomos, se fizer meiose, as células vão ter a metade. Metade é 150 cromossomos nas células filhas. Importantíssimo. A meiose só acontece para formar células reprodutivas. Tá? O que são células reprodutivas? São células gaméticas, que vão ser formadas somente na reprodução sexuada, que é quando se forma gametas. E quais são as únicas células no corpo de vocês que vão ser produzidas por meiose? As únicas são espermatozoides nos meninos e óvulos nas meninas. Tá? Ou seja, vocês só tem uma célula no corpo de vocês que é produzida através da meiose. Só uma célula. No caso, ou o espermatozoide ou o óvulo, dependendo do gênero de vocês. Tá? Então, espermatozoides e óvulos são as únicas células feitas por meiose. Todas as outras células do corpo de vocês se formaram por mitose. Se eu colocar uma questão assim, por exemplo, tá?
uma lista lá das células, né? A célula do pé, do olho, do cabelo, do cérebro, do testículo, do pênis, dos seios, da coxa, todas elas se formaram por mitose. Por que que eu sei, né, uma célula da hipófise que vocês nem conheciam lá, essa célula é espermatozoide ou óvulo? Não. Se não é espermatozoide ou óvulo, essa célula se formou por mitose. Tá? As únicas células do corpo de vocês que se formam por meiose são espermatozoides e óvulos. Só. Se eu falar em meiose, eu estou falando em produzir espermatozoide e óvulos. Ficou claro? Se vocês não podem esquecer que confunde bastante. Tá? Aqui eu tenho as fases do ciclo celular. Eu não vou cobrar de vocês que vocês saibam o que acontece em cada uma das fases, mas eu quero que vocês saibam mais ou menos o que acontece, tá? A intérfase que está aqui, ó, é o período que a célula não está se dividindo. Né? Por exemplo, a célula do coração ela tem que bater, então é o período que ela está batendo. E nesse período ela também vai se preparar para a divisão. Tem a fase G1, a fase S, a fase G2, cada uma vai acontecer um processo. Na S, por exemplo, aqui ó, vai se duplicar, né, que é de síntese, vai se duplicar o número de cromossomos, mas isso é outro detalhe. Então, é quando a célula não está se dividindo, o processo de interfase, né, ou interfase, ou seja, entre as fases de divisão celular. E a mitose, que é um tipo de reprodução, de divisão celular, é o tipo mais comum que está acontecendo agora no corpo de vocês. Enquanto a gente está conversando, ou melhor, enquanto eu estou tentando explicar alguma coisa para vocês, vocês estão fazendo mitose em cima de mitose. Mitose em cima de mitose. Tá? Como é que vocês vão crescer se tornar adultos? Né? Mitose, 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 mitose. Ah, machucou, cortou o braço. Como é que vai se fechar aquilo? Mitose, 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 mitose. Tá? É tudo mitose. Quando é que vai acontecer meiose? Só para produzir óvulos espermatozoide. Ponto. Falou em meiose, falou em óvulo espermatozoide, tá? Quais são as fases da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. No final da telófase acontece a citocinese. O que seria a citocinese? A divisão, quando a célula se parte em dois, tá? Esse nome eu até coloquei aqui porque ele é importante, mas ele na verdade faz parte da telófase. Então vocês têm que fazer qual é a ordem? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tem que saber isso. Por enquanto vocês não vão ser muito cobrados, mas vocês vão ser cobrados depois. Tem que saber essa ordem das fases da mitose. Como vocês não vão saber, vou dar dica. Pega as iniciais. A primeira é P de prófase, M de metáfase, A de anáfase e T de telófase. Pega a caneta e anota aí para não esquecer. Tem várias frases que vocês podem informar, mas uma frase bastante famosa, interessante, que talvez vocês lembrem, que esses dias eu vi, foi: papai e mamãe andaram treinando. Tá? É treinando. Papai e mamãe andaram treinando. Não tem como esquecer. Tá? Ou outra frase que vocês queiram montar, né? Ou não, né? Mas fica a critério de vocês. Prófase, metáfase, anáfase e telófase são as fases da divisão celular. Tá? Isso eu vou cobrar mais de vocês depois, mas eu estou adiantando para facilitar a vida de vocês, para vocês lembrarem desses nomezinhos aí. Aqui o cariótipo humano. O que é o cariótipo? São os cromossomos, né, de vocês, que são divididos em 23 pares, né, ou 46 no total. Eles podem ser divididos em grupos pelo tamanho, aqui estão divididinhos, ó, enumerados, cromossomo 1, 2, né? Aqui é uma célula diploide, porque eles estão em dupla, né? É uma célula do corpo qualquer de vocês, da pele, do olho, do coração, do fígado, sei lá o que. E estão divididinhos aqui, tá? Então vocês têm no total quantos? 46 cromossomos divididos em pares. 22 desses pares são cromossomos somáticos, ou seja, são cromossomos que vão determinar a cor da pele de vocês, o olho, o cabelo, né? Já que os cromossomos têm toda essa informação genética. Diz como vocês são. Então, o que diz como vai ser o corpo de vocês de uma forma genérica, né? Pele, cabelo, olho, assim por diante, são cromossomos que
somáticos, ou seja, que dão características do corpo em geral. E tem o cromossomo, um par de cromossomos sexuais, que vão dar o quê? As características sexuais. Se eu somar os 22 pares de cromossomos somáticos com um par de cromossomo sexual, eu vou ter 23 pares, ou, no total, eu vou ter 46 cromossomos, como preferir, né? Já que eles estão em pares. Interessante, os cromossomos sexuais, eles são divididos, eles são diferentes no homem e da mulher. Tá? Na mulher é XX, no homem é X e Y. Por exemplo, esse indivíduo que tem o Y e o X nos cromossomos sexuais dele, o que ele é? Ele é um homem. Se fosse X e X, seria uma mulher. Tá? Eu vou ver se eu tenho uma imagem que é interessante saber, por exemplo, pode acontecer de aparecer essa imagem quando vocês forem no banheiro, né? Espero que eu ache. Aí coloque a imagem aqui, vocês vão saber em qual entrar. Tem que saber. Como é que eu vou lembrar que a mulher é XX e o homem é XY? Vocês pegam o homem que é X e Y, que é o diferente, peguem esse Y aqui, ó, e virem ele ao contrário. Tá? Virem o Y ao contrário. Ficou o quê? Ficou um negocinho, né? Uma imagem com um negocinho para cima. Esse negocinho para cima lembra o quê? Lembra um H de homem. Eu não consigo escrever muito bem aqui, tá? Mas era para ser. Então, o Y invertido vira um H de homem. Então, a mulher é sempre XX e o homem é sempre XY. Ficou claro? Então, não se confunda. Todo indivíduo tem 46 cromossomos? Ou 23 pares? Não. A mosca, por exemplo, ela tem 8 cromossomos, ou 4 pares. A cebola, que vocês devem ter comido hoje no tempero lá da comida de vocês, tem 16 cromossomos, né, ou 8 pares. O gatinho de vocês, que vocês ficam tirando fotinho aí, ele tem 38 cromossomos. O cachorro de vocês, que vocês gostam aí também, tem 78 cromossomos. Tá? Então, cada indivíduo, né, tem um número específico de cromossomos. Por exemplo, vamos fazer um exercício rápido aqui da mosca, tá? Que é mais fácil. Uma célula que se dividiu por mitose na mosca vai ter quantos cromossomos no final da divisão? 8. Uma célula mosca que se dividiu por meiose vai ter quantos cromossomos no final? Meiose vai ter a metade, vai ter só 4 cromossomos. Ficou claro? Então não esqueçam isso aí. Tá? Então era isso que eu queria que vocês soubessem sobre o ciclo celular, divisão celular e câncer, para introduzir o assunto, e a gente vai fazer mais trabalhos em relação a isso. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, falar comigo, né? Me chamar, que eu auxilio vocês, ou pelo próprio Classroom, ou pelo Facebook, Instagram, onde vocês me encontrarem, vocês podem tirar dúvidas comigo, que eu vou ter prazer em ajudar, né? E se eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar vocês, tá? Era isso então, obrigado pela atenção de vocês, né? Um grande abraço, cuidem-se, né? E até uma próxima aula.